Olá, alunos do meu pai. Hoje eu vim cá falar do crime de abandono de incapaz, algo que o papai está fazendo comigo, não saindo para passear. Né, Dudu? Mas é brincadeira, né, gente? O cenário exige isso. Vamos descer? Desce aqui, vamos. Vem cá. Vamos descer, deixa eu pegar você. Isso, garoto. Pois bem, né? Passada a brincadeira, eu vim cá falar com você sobre o crime do artigo 133, abandono de incapaz. Primeiro, continuamos na esfera dos crimes de perigo. Pune-se o risco causado. E o que é o abandono? O abandono é desassistir alguém, desproteger alguém, né? Quem que é esse alguém? O incapaz. Então vamos por partes. O tipo penal do artigo 133 visa punir o sujeito que abandona um incapaz e este incapaz não tem condições de se defender dos riscos inerentes ao abandono. O tipo penal do artigo 133 exige um sujeito ativo específico, por ser um crime próprio. Quem pode ser sujeito ativo do artigo 133? Aquele que tem o dever de guarda, o dever legal, né? Aquele que tem o dever de cuidado, né? De cuidar, assistencial, etc. Aquele que tem o dever de zelo, tá? Ou seja, vigilância. E aquele que tem o dever de autoridade, exerce uma autoridade sobre a vítima incapaz. E quem pode ser a vítima? O incapaz. Aqui o incapaz, gente, é aquele que não consegue se defender dos riscos inerentes ao abandono. Então pode ser o menor, pode ser o tutelado, mas também pode ser, né, um incapaz circunstancial, por uma circunstância ele está incapaz naquele momento, como bêbado e drogado, e pode ser um incapaz transitório, como um enfermo e o doente. Então, a doutrina chama esse crime, inclusive, de bipróprio. Ele tem características no sujeito ativo e tem características específicas no sujeito ativo. Só que é um crime de perigo concreto, ou seja, tem que se demonstrar o real perigo ocorrido com o abandono. Por exemplo, se eu abandono um menor de 16 anos, né, num posto de combustível à noite ou ao tardar da noite, possivelmente eu abandono, já que eu teria um dever de guarda sobre ele, e ele é um incapaz. Mas, por ser ou ter 16 anos, dificilmente ele teria algum risco neste exemplo. Bastaria ele chamar por alguém, ir na beirada da estrada e chamar por alguém, ligar para alguém, etc. Então não haveria crime. Mas se eu abandono um menor de 6 meses ou um ano, possivelmente, né, ele teria riscos concretos de sofrer nesse episódio. Então é um crime que você tem que analisar primeiro. O dolo é um dolo de perigo, é um dolo de abandonar, praticado por sujeito ativo com características, dever de guarda, cuidado, vigilância ou autoridade. A vítima tem que ser incapaz, legal, circunstancial ou transitório e não pode conseguir se defender dos riscos do abandono. Ou seja, tem que ser um crime de perigo concreto. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º trazem hipóteses pré-terdolosas. Eu tenho dolo de abandonar, culpa nas consequências, lesão grave ou morte. Mas eu tenho dolo de abandonar. Então, por exemplo, já ocorreu aqui na Lagoa da Pampulha. A mãe alegou que abandonou o filho menor numa sacola plástica no rio, ou seja, na lagoa. Isso não é dolo de abandono, isso é dolo eventual de homicídio. Já o parágrafo 3º do artigo 133, ele tem outras causas de aumento de pena. Quando eu abandono num lugar ermo, ou seja, distante e desabitado, quando praticado por algumas das pessoas que estão ali, tutor, curador, etc., e quando praticado contra o maior de 60 anos. Essas três hipóteses vão aumentar a pena. Então, o crime de abandono ele é muito simples, tá? Mas muito cuidado com o perigo concreto. Tem que se demonstrar que o incapaz abandonado gerou nele um perigo concreto de ferimento ou dano à sua integridade. Tá bom? Forte abraço, até a próxima.